cara, esse tripé aqui, pelo amor de Deus, Xing Ling é bobagem. Ó, galerinha, negócio é o seguinte, ó, quarta e última questãozinha extra. Ele representou um campo elétrico uniforme, fazendo uma placa positivamente carregada, próxima de uma placa negativamente carregada. As linhas de campo eram horizontais igualmente espaçadas, revelando a uniformidade do campo elétrico. Ele afirmou o campo elétrico naquela região, por ser uniforme, tem o mesmo valor em qualquer ponto e vale 3,5 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Ele marcou pontos aqui, né? Ele fez pontilhadas, 1, 2, 3, 4, 5 pontilhadas, que eram naquela ocasião igualmente afastadas. Aqui já ficou no lixo. Aqui tinha o ponto A, aqui tinha o ponto B, aqui tinha o ponto E, logo abaixo do ponto B, ponto C e ponto D. Aqui. Falaram que a distância entre essas pontilhadas eram todas distâncias iguais, valendo 0,2 metros cada uma. Calcule a diferença de potencial entre A e B, VAB. A diferença de potencial entre A e C, VAC. E por incrível que pareça, tinha o item A, B, C, D e F. Vocês nem estão me corrigindo, né? Ora, só para rir da minha cara depois. VAD, VAE e VBA. Confere para mim, eram essas perguntas? É isso, né? Nós vimos que existe uma relação matemática entre campo elétrico e diferença de potencial, que só é aplicável para campo uniforme, como nesse caso. Então, como é que eu calculo o VAB? Eu pego o campo elétrico e multiplico pela distância AB, mas não medida necessariamente em linha reta, medido paralelamente à linha de campo. VAB é igual campo elétrico 3,5 vezes 10 na 6 vezes distância entre A e B 0,2 mais 0,2
distância aumenta a DDP. Já ouviram falar em enguia elétrica? Certo? Pode ser o poraquê, né? O poraquê é o da Amazônia, é o nosso, né? Enguia elétrica é para americano ver, o negócio é poraquê. Pegou o poraquê, que é nosso peixe elétrico, e aí então bota lá no YouTube, peixe elétrico, pessoas tomando choque, peixe elétrico. Vai vir 1 trilhão de vídeos, um dos primeiros vai ser esse. Tem um tiozinho com uma enguia elétrica numa bandeja, e ele está com 2 bastõezinhos metálicos. Ele pega um grupo de pessoas, primeiro umas 3 pessoas só, pede para as pessoas darem a mão. Ele pega o bastão metálico, tem um fio conectando o bastão metálico. Ele vai lá e pede para a pessoa segurar com uma mão aquele fio. E as 3 pessoas dão a mão, uma para a outra, e a última pessoa segura no fio conectado ao outro bastão metálico. Ele pega os 2 bastões metálicos e encosta na enguia. E na hora que ele encosta meio próximo, ele bota os bastões próximos um do outro. Na hora que o bicho encosta na enguia, as 3 pessoas que estão fazendo parte do experimento, né, tomam uma carcada. Aí ele vai lá e tira. Para correr menos risco de alguma das pessoas infartar, ele chama mais pessoas. E as pessoas dão a mão uma para as outras. Aí, em vez de 3 pessoas, formam mais 5, 6 pessoas. E a mesma coisa, a primeira delas encosta no fio conectado ao bastão metálico, a última encosta no último fio conectado ao outro bastão metálico. Ele primeiro dá um testezinho, deixa os bastões próximos e encosta na enguia. As pessoas dão só uma tremidinha. Quando ele afasta os bastões e encosta de novo no peixe, meu amigo, a galera toma uma carcada violenta, mostrando que encostar em 2 regiões próximas da enguia, o choque não é tão violento. Agora, encostar próximo da cabeça e próximo do rabo, como ela gera um campo elétrico uniforme no seu interior, aumenta drasticamente o potencial. E aí pode até matar jacaré, certo? Uma coisa bizarra. Vale a pena depois para tu ver por que aumentando a distância está aumentando a DDP. Isso é algo que pode se perceber inclusive na natureza. Muito bem. Peraí. VAE. Quem é o VAE? É um campo elétrico, distância de A até E. Só que a distância é medida paralelamente às linhas de campo. Tu concorda que é a mesma distância de A até B? Os mesmos 0,4 metros. Então eu vou calcular. O VAE vai dar igual ao VAB, porque essa distância é medida paralelamente à linha de campo. Vou até anotar isso aí. Distância medida paralelamente à linha de campo. A linha de campo. O mais comum é o aluno querer fazer um Pitágoras aqui, porque o vestibular dá essa distância também, para provocar o aluno. Mas essa distância assim ela é inútil para a gente, certo? Então eu não vou nem calcular, vou colar dali, ó, 1,4 vezes 10 na 6 volts. E no item F, que eu chamei de F, né, retardado, era para ser o item E. O que é VBA? VBA, meus amigos, é o potencial do ponto B menos o potencial do ponto A. O que é VAB? É o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Se esse número é igual a esse é igual a esse, qual é a única diferença entre um e outro? O sinal, né? Certo? Fazer 2 menos 10 dá menos 8. 10 menos 2 dá 8. Então eu também não preciso calcular o VAB. Eu só preciso saber que é o menos. Não preciso calcular o VBA. Eu só preciso lembrar que é menos VAB. Então o VBA é igual a menos 1,4 vezes 10 na 6 volts. Então, depois desses exercícios, que embora sejam básicos, se o aluno tentou de verdade, ele começa a ficar mais familiarizado com essa física do invisível aí, aumentando a chance de sucesso no futuro próximo. Mas pode pedir, pega aquela de vestibular, aquela que tem interpretação de texto, vamos, busca uma bonita aí pra gente. Se tu imprimir o teu vestibular e trouxesse a folhinha, eu vou ficar todo bobo.
se eu sentir que é uma questão demoníaca, eu vou fazer só para ti. Mas se eu achar que é uma questão pertinente, eu já divido com a galera toda. As questões eram mais trabalhosas do que difíceis, né? Não era difícil, era só chatinho.